bom? Então, hoje a gente vai resolver esses exemplos. Para a gente resolver, vamos só relembrar o que a gente viu na aula passada. O que a gente viu quando a gente falava de estática dos fluidos? Que na estática dos fluidos, a gente vai trabalhar o fluido quando ele vai ter velocidade igual a zero. Então, o fluido está em repouso, ele não está se movimentando. Quando nós temos um fluido com velocidade igual a zero, o que vai acontecer com esse fluido? Ele vai ter um comportamento onde a principal força que vai agir nesse fluido vai ser a pressão. Então, a gente vai ter só pressão agindo nesse fluido. A gente não tem as forças que a gente chama de forças tangenciais ou forças de cisalhamento num fluido em repouso. A gente só tem a pressão agindo. E pelo princípio de Pascal, a gente sabe o quê? Que a pressão nesse ponto, em qualquer partícula do fluido, ela vai ser a mesma em todas as direções. Então, se eu tenho um ponto de fluido estático, em todas as direções desse fluido, a pressão ela vai ser igual. Por que a pressão é igual em todos os pontos? Porque se a pressão fosse diferente em um dos pontos, o fluido entraria em movimento. E se a gente fala que ele está parado, que a velocidade é igual a zero, então todos os pontos têm que ter a mesma pressão. Por que isso é importante? Porque existem alguns princípios que a gente consegue trabalhar a partir dos estudos de pressão, como o princípio, como aquele teorema de Pascal. O que o teorema de Pascal vai falar para a gente? O teorema de Pascal, ele fala que a pressão ela é transmitida integralmente dentro de um fluido. Integralmente em um fluido em repouso. O que isso significa? Que se eu aplico pressão em um ponto de um fluido, se eu estou aplicando uma pressão externa aqui, todos os pontos do meu fluido eles vão ser acrescidos dessa mesma pressão, porque ela é transmitida integralmente. Eu não tenho pressão perdida em local nenhum. Isso aqui é o princípio de funcionamento que a gente tem de elevadores hidráulicos e peças hidráulicas e pneumáticas também. A gente sabe também, pelo teorema de Stevin, o que Stevin disse? Que quando a gente tem a pressão em um fluido, essa pressão ela vai depender apenas da profundidade, a profundidade que o ponto do fluido ele vai se encontrar. Então, não depende da forma geométrica do fluido. Não depende da forma geométrica do recipiente. Então, vai depender apenas da altura desse ponto. Então, se esse ponto está mais alto, está mais baixo, e a partir desse ponto a gente consegue definir a pressão. E daí a gente consegue definir o quê? Que a pressão em um fluido a gente vai sempre determinar pelo produto entre o peso específico e a coluna de fluido, que a gente chama de H. Então, essa informação, eu vou escrever ela aqui embaixo. Então, a pressão no fluido, ela vai ser dada pelo peso específico desse fluido, vezes H, que é a altura da coluna de fluido. Então, esse gama é o peso específico. O peso específico, a gente determina ele em newtons por metro cúbico. O H, ele vai ser a altura da coluna de fluido, que é dada... Professora, essas são as atividades, atividade 2, lista 2? Essas aqui, elas não estão na lista 2, mas é o princípio que a gente utiliza para resolver os exercícios da lista 2, tá bom? Faz uma daquela lá. Pode deixar que eu faço. Então, olha só, o peso específico é newton por metro cúbico, o H, que é a altura, vai ser a altura da coluna de fluido, que é dada em metro. Com isso, a nossa pressão ela vai ser dada no final em newtons por metro quadrado, mais newtons por metro quadrado é a unidade que a gente conhece por Pascal. Então, Pascal é a unidade de pressão que a gente vai medir. Ah, professora, mas eu não conheço pressão por Pascal, eu conheço por PSI, eu conheço por bar. Todas essas são unidades de pressão. Então, Pascal, PSI, bar, Newton por metro quadrado. A gente ainda tem ATM, que são como se fossem atmosferas. O que mais que a gente tem de unidade de pressão? Metros de coluna d'água, milímetros de mercúrio e assim por diante. Então, a gente tem diversas unidades que a gente pode medir a pressão. Lá no material de vocês tem uma tabelinha de conversão de uma unidade para outra.
Na grande maioria das vezes, na grande maioria, a gente vai trabalhar com Pascal, porque é a unidade do sistema internacional, tá bom? Muito raro a gente não mexer com Pascal, mas na grande maioria das vezes tem isso. Não falo sempre porque vai que uma hora a gente põe um exercício ou outro. Então, hoje vamos começar a fazer esse exemplo 1. Então, a gente viu um exemplo. Ah, tá. Antes de eu começar por esse exemplo, eu já vou começar uma pela da lista, então, que é um exemplo mais simples, que aí já faz com vocês para a gente ir crescendo aos poucos. Então, eu vou colocar para vocês um exemplo. Só um instantinho. Para a gente determinar qual que é a pressão no reservatório. Consideremos esse aqui como nosso exemplo 1. Exemplo 1. Consideremos que a pressão no fundo do tanque... Deixa eu pegar o enunciado. Essa questão é a questão número 8 da lista de vocês, tá bom? Da lista número 2. No sistema da figura abaixo, a pressão no fundo do tanque é de 242 kPa. As alturas A, B, C e D são 1, 2, 3, 0, 5 metros, respectivamente. Determine o peso específico e a densidade do fluido X. Então, vamos começar por essa. Eu sei a pressão aqui no fundo do meu tanque e eu sei quais são essas alturas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 0,5 metros de altura em cada um desses fluidos diferentes. Eu quero saber o quê? Qual que vai ser o peso específico e qual que vai ser essa altura. Peso específico e densidade. Peso específico e qual vai ser a densidade desse nosso fluido X. Como que a gente faz para poder determinar isso? Então, o que está causando a pressão no fundo do tanque? Pressão é causada por tudo aquilo que está acima. Então, eu vou ter aqui uma pressão devido ao mercúrio, ao peso da coluna de mercúrio, uma pressão devido ao fluido X, que eu vou chamar de PX, uma pressão devido a essa coluna de água, que eu vou chamar de pressão A, e uma pressão devido a essa coluna de óleo, que eu vou chamar de PO. Então, o que causa pressão no fundo do tanque? A pressão no fundo do tanque, ela é causada pela somatória de todas as outras pressões. Então, vai ser a P do mercúrio, mais a pressão do fluido X, mais a pressão da água, mais a pressão no óleo. Se eu tenho isso aqui, eu sei dizer qual que é a minha pressão no fundo do tanque. Mas a pressão no fundo do tanque, ela não é minha incógnita. A pressão no fundo do tanque, ela vai ser um dado. O que eu preciso encontrar? O peso específico e a densidade do fluido. De onde eu acho o peso específico do fluido X? Eu não sei que pressão é igual a peso específico vezes altura. Então, a pressão no fluido X, ela vai ser o peso específico de X vezes a altura do fluido X. Assim como a pressão do óleo vai ser o peso específico do óleo vezes a altura da coluna de óleo. E assim sucessivamente. Então, eu consigo abrir essa equação para que eu coloque em termos dos pesos específicos. Vou colocar aqui PF ainda, porque o seu valor do PF, vou deixar ele no final, a gente muda. Então, o que vai ser a pressão no mercúrio? Pressão no mercúrio vai ser o peso específico do mercúrio vezes a altura da coluna de mercúrio, que é 0,5. Mais pressão em X vai ser o peso específico do fluido X vezes a altura do fluido X, que é de 3 metros. Mais a pressão na água, que vai ser o peso específico da água, vezes a altura da água, que é 2 metros. Mais a pressão no óleo, que no óleo
é o peso específico do óleo vezes a altura, que é 1 metro. E os pesos específicos? Peso específico do mercúrio, peso específico da água, peso específico do óleo. Então, lá na lista de exercícios tem falando o quê? Que o peso específico do mercúrio é igual a 133.200 ou 136 que eu pedi para usar. Deixa eu olhar aqui. Do mercúrio é 13,6. Então, na lista não tem escrito qual é o peso específico. Tem escrito o quê? Que a densidade do mercúrio, ela vai ser de 13,6. A densidade do óleo é igual a 0,8. E a água, eu sei o peso específico da água, que é 9.800. Como que eu faço para definir qual que é o peso específico dos outros em função do peso específico da água? Eu sei que densidade é peso específico da substância sobre peso específico da água. Então, o peso específico do meu fluido vai ser a densidade desse fluido vezes o peso específico da água. Então, vou colocar aqui que para o óleo vai ser o peso específico da água vezes a densidade do óleo. Posso já colocar... Professora, onde a senhora arrumou o valor do peso específico? Na lista? Lá no início não tem escrito, não? Não, tem considera assim, exercício, gravidade 9,8, peso da água 1.000 e o peso específico da água 9.800. No exercício 4 tem escrito assim, já tem os pesos específicos, ó, peso específico do mercúrio e peso específico do mercúrio eu já dei direto. No exercício 4, eu vou colocar lá, então, outra lista com essas informações. Normalmente, o que eu coloco no início da lista? Todas essas informações que vocês vão precisar, tá bom? O do mercúrio, a gente usa como 136.000 newtons por metro cúbico. Do óleo, a densidade é 0,8. Então, peso específico vezes densidade. Posso isolar aqui o peso específico do fluido X? Posso, gente? Se eu vou isolar aqui, vai fazer o quê? O peso específico do fundo. Vou só substituir aqui tudo de novo, passando aqui para o outro lado. Menos peso específico do mercúrio vezes 0,5. Menos peso específico da água vezes 2, menos peso específico do óleo vezes 1. Se eu isolei o fluido X aqui, o peso específico dele, eu vou dividir tudo isso por 3. Estava multiplicando, passa para cá dividindo. Vamos substituir agora o que a gente tem de informação. O peso específico do fluido X vai ser a pressão no fundo do tanque, 242 kPa. Então, 242.000 menos peso específico do mercúrio, 136.000 vezes 0,5 menos peso específico da água, que é 9.800 vezes 2 menos peso específico do óleo, que a densidade é 0,8. Então, para eu achar o peso específico, eu faço 0,8 vezes o peso específico da água, aí eu acho a densidade do óleo, vezes 1, que é a altura da coluna de óleo. Tudo isso dividido por 3 vai me dar qual vai ser o peso específico do meu fluido X. Alguém pode fazer essa conta, por favor? É 136, tá? Aqui tem o parêntese, ficou em cima do 1.
pessoal. Aqui deu 48.853. Ah, tá. Obrigada. Então, não disse. 48.853 Pascal. Isso aqui é a mesma coisa. É Pascal, não, desculpa. Newtons por metro cúbico. 48.853 newtons por metro cúbico. Achamos o peso específico. Como que eu acho a densidade desse fluido X? Então, a densidade do fluido X, a gente faz dividindo essa densidade, o peso específico pelo peso específico da água. Então, a densidade de X vai ser 48.853 dividido por 9.800. Densidade do fluido X, 4,98. 4,98. Densidade não tem unidade, tá bom? Encontramos qual que é a densidade, encontramos qual que é o peso específico do fluido X. E aí a gente vai para a letra B. Letra B, a pressão no ponto M, determinar qual que é a pressão no ponto M, se ele encontra a 4 metros de distância da superfície do tanque. Então, nesse ponto M aqui, até a superfície do tanque, eu tenho 4 metros de distância. Como que eu faço para determinar qual que vai ser a pressão dele? Então, eu vou colocar a figurinha aqui mais embaixo para a gente falar sobre ela de novo. O que vai estar causando pressão no meu ponto M? O meu ponto M eu vou ter pressão nele ao fluido X, uma pressão devido à coluna de água e uma pressão devido à coluna de óleo. Então, a pressão no meu ponto M, ela vai ser igual ao quê? A pressão devido ao fluido X, mas somente nessa altura de fluido X aqui, somente essa altura está causando pressão no ponto M, mais a pressão de água, mais a pressão da coluna de óleo. Então, a pressão no meu ponto M vai ser igual ao quê? Do fluido, pressão no fluido X é peso específico do fluido X vezes essa altura. Qual vai ser a altura? Se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e tudo isso eu tenho 3 e até aqui eu tenho 4 metros, quanto que vai valer essa altura aqui? Eu sei que da superfície até o ponto M eu tenho 4 metros. Então, essa altura de fluido X vai ser de 1 metro. Mais pressão devido à coluna de água, peso específico da água, vezes 2, mais a pressão devido ao óleo, peso específico do óleo, vezes 1. Então, a pressão no meu ponto M, peso específico do fluido X, a gente achou que é 48.853 newtons por metro cúbico, vezes 1 metro, mais peso específico da água, a gente sabe que é 9.800, vezes 2 metros, mais peso específico do óleo, a densidade do óleo é 0,8 vezes 9.800, vezes a altura da coluna de óleo, que é 1 metro. Quanto que vai dar a pressão no ponto M? 136, Digita, fica melhor. 298? R$ 76.293. Olha só, entendi totalmente errado. Conferir 76.293. Newtons por metro quadrado ou Pascal. Normalmente a gente chama de Pascal. Tranquilo, pessoal?
Primeira coisa que vocês têm que lembrar é que quem causa pressão no fluido é aquilo que está acima do fluido. Então, se nós temos fluidos diferentes, cada fluido diferente ele vai ser responsável por uma parcela de pressão no ponto, e essa parcela de pressão é dada pelo peso específico vezes a altura da coluna de fluido. Tudo bem com esse primeiro exemplo? Sim. Existem formas diferentes, como quando? Como a gente tem medidas de pressão por meio de manômetros. A gente tem o manômetro em U, que a gente vai fazer uma pressão por uma equação manométrica. Então, quando nós temos esses problemas, a gente faz um tipo de análise um pouco diferente, que é o que a gente vai fazer nos próximos exemplos. Deixa eu pegar e colocar ele lá embaixo para a gente trabalhar com ele. Aqui do lado. Então, vou chamar esse aqui de exemplo 2. Um tanque fechado contém ar comprimido e um óleo que apresenta densidade de 0,9. O fluido utilizado no manômetro em U conectado ao tanque é o mercúrio, com densidade 13,6. Se H1 é 914 milímetros, H2 152 milímetros e H3 229 milímetros, determine a leitura do manômetro localizado no topo do tanque. Então, como que a gente faz para determinar a leitura de um manômetro? Sempre que a gente apresenta um manômetro como esse, a gente vai falar aqui o quê? Que a pressão do manômetro ela vai ser igual à pressão interna menos a pressão externa do manômetro. O que é a pressão interna? A gente fala que é a tomada de pressão. Então, o que está aqui que o manômetro está querendo medir a pressão? Vai ser a pressão no ar, não é? Então, essa pressão interna aqui do manômetro é a pressão da tomada de pressão, que é o fluido que está inserido no manômetro. No caso, o ar. O que vai ser a pressão externa? Isso aqui é um E. O que vai ser a pressão externa do manômetro? É a pressão que se encontra do lado de fora. Então, o que a gente tem aqui do lado externo do manômetro? Aqui a gente não tem uma pressão atmosférica? Do lado do manômetro aqui de fora, a gente tem pressão atmosférica. Nós trabalhamos sempre numa escala chamada escala efetiva. Então, numa escala efetiva, a pressão atmosférica ela vai valer 0. Então, a gente tem que a pressão atmosférica é igual a 0. Nesse caso desse manômetro, a pressão do manômetro ela vai ser igual à pressão do ar que está aqui dentro, porque eu não tenho pressão externa. Então, como que eu faço para determinar? Esse ar, ele está aqui armazenado, então esse ar ele não consegue escapar, porque tem um fluido manométrico aqui nesse ar. Então, eu tenho uma coluna de óleo e um fluido manométrico. Esse fluido manométrico também está aberto aqui para pressão atmosférica. Existe uma pressão atmosférica nesse ponto, que também é igual a 0, que está fazendo com que esse sistema entre em equilíbrio. Então, eu não tenho movimentação aqui, eu entrei em equilíbrio. O que eu faço, então? Eu vou ter que fazer um somatório de pressões para que esse meu sistema fique em equilíbrio a partir de uma equação manométrica. Como que eu faço isso? Como a nossa pressão normalmente vem por causa do peso específico do nosso combustível, o peso ele é positivo, a aceleração da gravidade é uma força que ela aponta para baixo. Então, sempre que a gente estiver descendo, a gente vai considerar como sendo positivo. Sempre que a gente estiver subindo com a pressão, a gente vai considerar essa pressão como sendo negativa. A primeira coisa que a gente vai verificar é o que nós temos de pressão aqui dentro desse manômetro. Então, nós temos o ar, então vamos ter a pressão do ar aqui. Nós temos a pressão do óleo. Qual o caminho que eu vou pegar? Vou pegar o caminho da esquerda para a direita. Então, o caminho aqui meu vai do ar
até a minha pressão atmosférica aqui do meu fluido manométrico. Então, a pressão do ar, o que mais que eu tenho aqui? Uma pressão de óleo. Então, aqui nesse ponto, opa, deixa eu fazer de dois aqui. Eu tenho pressão de óleo e aqui eu tenho óleo também, não tem? E aqui eu vou ter uma pressão de mercúrio e aqui eu tenho pressão de mercúrio. Por que somente na vertical? Porque nós aprendemos que quando nós temos a horizontal numa mesma linha, a pressão ela vai ser a mesma. Sempre que a gente tem uma mesma linha no mesmo fluido, essa pressão ela vai ser igual. Então, a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto e a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto. A partir daí, a gente consegue fazer a nossa equação manométrica. Sempre eu vou considerar o que está descendo positivo e o que está subindo negativo. O que eu tenho descendo? Primeira coisa que eu tenho descendo vai ser o ar. Então, eu vou ter que a pressão do ar, ela vai ser uma pressão positiva, mais a pressão do ar. Depois, eu tenho pressão de óleo até aqui, nessa altura H1, e pressão de óleo até aqui. O óleo é o mesmo, mudou o fluido? O óleo é o mesmo. Daqui até aqui eu tenho o mesmo óleo, o mesmo fluido. Mesmo óleo. Então, eu posso considerar a pressão no óleo. Depois, eu tenho o quê? Pressão do mercúrio. Então, aqui está falando que o fluido manométrico aqui é o mercúrio. Essa pressão no mercúrio, uma parcela dessa pressão desce aqui, outra parcela sobe. Só que aqui, essa altura de óleo não é a mesma que essa? Então, o que está descendo por aqui, está subindo aqui e se cancelam. Então, essa parte aqui, ela se cancela. A única altura que eu vou ter de pressão de mercúrio vai ser essa aqui. Então, eu vou subir com a minha pressão de mercúrio, menos pressão no mercúrio, vai ser igual à pressão atmosférica, porque a minha pressão atmosférica é que está fazendo com que tudo fique em equilíbrio. Então, aqui eu tenho a pressão atmosférica. Se eu faço isso, eu defini a minha equação manométrica. Pressão no ar mais a pressão no óleo menos a pressão do mercúrio vai ser igual à pressão atmosférica. Fiz isso aqui, o que a gente pode fazer agora? A gente pode abrir as pressões, porque a gente sabe que pressão vai ser peso específico vezes a altura da coluna de fluido para fluidos. O que é o meu problema? Eu quero encontrar qual que é a pressão do ar. Então, vamos deixar a pressão do ar isolada? Pressão do ar vai ser igual. Pressão atmosférica. Quanto vale a pressão atmosférica na nossa escala efetiva? 0. 0. Então, eu vou dizer que a minha pressão no ar vai ser a pressão no mercúrio menos a pressão no óleo. Pressão no mercúrio passou positiva, pressão no óleo negativa. Então, a minha pressão no ar, ela vai ser o peso específico do mercúrio vezes a altura da coluna de mercúrio. Qual a altura que eu tenho aqui? H3. Menos o peso específico do óleo vezes a altura de óleo. Qual é a altura de óleo que eu vou ter? Então, óleo eu tenho H1 mais H2. Substituo, consigo achar qual que é a pressão no ar. Então, a pressão no ar vai ser igual peso